Graças a Paz, gente. Quero ler com vocês Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16 para a nossa devocional hoje. E eu espero que Deus nos console, amém? Alegre o nosso coração. Então vamos lá, Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16 diz assim a palavra de Deus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A gente vive ouvindo que nós temos que ser fortes, né? O discurso do mundo e o próprio sistema também acabam impondo isso pra gente. Afinal de contas, a gente vive num mundo onde os fracos não têm vez, não é isso? Em um mundo que dizem aí que é o mundo dos fortes. A cobrança a esse respeito é muito grande e frequente aí sobre cada um de nós. Todos praticamente vivem dizendo: você precisa ser durão, precisa ser corajoso, você tem que ter fibra, correr atrás, lutar pelo que quer, você não pode ter medo, tem que ser valente, não pode ser inseguro, tem que se impor. É uma série de coisas, né? E não que isso não seja verdade, a vida pode ser dura demais. A selva lá fora é de pedra e exige da gente boa medida de coragem e de iniciativa, sim. Mas tudo isso é demais para nós. É quase como ficar fantasiando aí ser um super-herói. A questão é que isso representa um fardo muito pesado. Toda essa cobrança, essa exigência, né? Quando dizem isso, ninguém talvez esteja levando em consideração as suas limitações, fragilidades, suas fraquezas, os medos que vive te flagelando, né? A gente é treinado muitas vezes para disfarçar essas coisas, reprimindo as emoções aí e os sinais que evidenciam e demonstram fraqueza. Essa pressão só aumenta o nosso sentimento de culpa, nos hostiliza, que quando não conseguimos ser tudo isso, ter toda essa força, não sentir medo nenhum, né? A gente acaba aí nos sentindo pior ainda e achamos que somos os seres mais insignificantes e fracassados do universo. Às vezes tudo que a gente realmente está precisando é chorar no nome de alguém e dizer tudo que a gente está sentindo, né? É alguém que entenda a gente, alguém para conversar e falar dos nossos medos, sem ser recriminado por isso, né? E se sentir à vontade aí para poder abrir o coração. Mas enquanto o mundo aí da parte dos homens existe essa cobrança, da parte de Deus existe compreensão e simpatia, tá? Desse texto hoje eu vou destacar a humanidade de Jesus que ele aponta aí pra gente, tá bom? A maioria das pessoas parece pensar em Deus como sendo distante da vida humana, né, e das nossas preocupações. Jesus era o Filho de Deus, mas a sua divindade não impediu ele de experimentar os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas tentações, a nossa dor. Deus se fez homem, ele tornou-se Jesus para compartilhar aí a tentação e os testes e os sofrimentos dos homens, a fim de que ele fosse, como o texto diz, um sumo sacerdote solidário, né, e compreensivo. Quando estamos preocupados, machucados, desanimados, né, fortemente tentados, queremos compartilhar os nossos sentimentos e necessidades com quem entende. Jesus pode compadecer das nossas fraquezas. É isso que a gente aprende hoje, é isso que o texto está dizendo. Enquanto os outros nos censuram, desprezam e insultam a gente, né? Se confiamos em Jesus, ele e que ele de fato é esse sumo sacerdote, esse Deus homem que sofreu como a gente e sofre com a gente tem confiança para se chegar aí diante dele, porque ele nos entende perfeitamente. O texto diz: acheguemo-nos confiadamente. A palavra que aparece aí no texto original, traduzida como confiadamente, significa falar com liberdade, falar com franqueza, abertamente, francamente, sem segredo, ou então falar sem rodeios, né, com confiança, com coragem. É assim que a gente tem que se chegar diante de Deus para falar dos nossos sentimentos, para falar daquilo que nós somos de verdade, com coragem, sem rodeios, porque Deus não nos recrimina, Cristo não nos recrimina, né? Deus quer ouvir de você, meu irmão. É com Ele que você pode se abrir sem medo de ser rejeitado, né? Jesus é totalmente familiarizado com a natureza humana e ele é tocado com os sentimentos de nossas fraquezas, né? Por isso que o texto diz, ele se compadece. O nosso grande sumo sacerdote não só é perfeitamente misericordioso e fiel, mas também perfeitamente compreensivo.
Ele tem uma capacidade inigualável para simpatizar aí com a gente e todos os nossos perigos, as nossas provas e qualquer situação que aconteça aí no nosso caminho, porque ele enfrentou tudo isso. Ninguém entende a gente como Jesus. Ninguém vai a ele e não sai aliviado e consolado. Não há ninguém que abra o seu coração que não seja salvo, acolhido e redimido por ele. A cruz não revela apenas o Cristo sofredor, o homem de dores, né, que sabe aí o que é padecer. A cruz revela o Cristo que salva a gente das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, porque se simpatiza com a gente e sabe o que são as nossas fraquezas, sabe o que é as condições deploráveis e as condições do pecado. Por isso que nós podemos ir a Deus, porque Ele se simpatiza com a gente. Nós não precisamos de disfarces, porque o mundo nos pressiona, né? Com esses estereótipos aí, com essas demandas e essas ideias de perfeição. Diante de Deus a gente pode ser só quem nós somos, né? A gente precisa de um Salvador misericordioso que se compadece de nós e simpatiza com as nossas fragilidades, dando sempre graça e socorro no tempo oportuno, como o texto aí diz. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado porque nós podemos confiar no Senhor e a Sua palavra nos lembra disso com frequência. Obrigado porque essa é a nossa realidade, Senhor. A presença do Seu Espírito em nossas vidas, a forma como o Senhor tem nos conduzido. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, pela realidade da Sua presença em nossas vidas. Que essa presença seja renovadora, que ela nos traga alegria e que ela nos renove, ó Deus, dia após dia, de glória em glória, na revelação de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, como nós aprendemos hoje. E apesar das cobranças e das exigências que o mundo faz a nosso respeito, sobre nós, o Senhor é aquele que entende quem nós somos e a gente não precisa se disfarçar, porque Tu nos conhece e sabe quem nós somos, conhece as nossas fragilidades. Então por isso nós vamos ao Senhor mais uma vez e pedimos que o Senhor nos sustente, nos mova, nos reerga, nos exalte e faça isso para a Sua glória, Pai. E que a gente se sinta confortável com esse Deus que simpatiza conosco. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Até a próxima.